Salmos de Davi. E aqui são acrósticos, ou seja, aqui nós temos 22 seções, né? Aqui algumas Bíblias têm até tem no meio, tem letras, tem palavras hebraicas. Aqui está o alfabeto hebraico. Algumas Bíblias trazem isso, porque é contado de 8 em 8 versículos. São 22 seções de 8 versículos cada um. É essa forma como está disposta. Irmãos, deixe-me falar uma coisa para os irmãos. Eu fico pensando, que sabedoria, irmão Luiz, deixou-me escrever isso. Que sabedoria. Escrever versículos, escrever tanto texto como esse sobre a Bíblia. Embora chega um momento que ele vai, ao invés de falar palavra, ele fala preceitos. Ao invés de falar preceito, ele fala juízos. Para quê? Para não repetir muito a palavra. Porque às vezes nós, para não repetir a mesma palavra, a gente faz o quê? A gente usa sinônimos, palavras correspondentes. Então aqui ele vai usar mais ou menos 8 a 10 palavras, adjetivos correspondentes ao termo palavra, para não ficar tão repetida a mesma palavra. Mas irmãos, observe que profundidade isso aqui. Que profundidade, que poesia, que riqueza, irmãos. Que riqueza. 176 versículos, não é isso? Todos eles falando sobre a palavra. Agora, você pode pensar bem assim para mim. A vida deste homem era uma maravilha. Agora vai entrar o texto, o pastor Kenneth, que você leu. A vida deste homem que escreveu era uma maravilha. Ele não tinha problema nenhum. Ele só vivia para isso, não tinha problema nenhum. Eu vou olhar para os irmãos que grande parte desses textos que foram tirados daqui, que estão escritos aqui, irmãos, tiveram um fundo histórico de provações, de adversidades, de lutas e de aflições. Mas isto não apagou do salmista o amor dele pela palavra. Vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos olhar o versículo 71. Foi o que você leu, Kenneth, pastor Kenneth? Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Então, o escritor aqui, irmãos, quem escreveu isso aqui tem parte histórica. Quem escreveu está dizendo que sofreu aflição, que ele foi afligido, que ele foi angustiado. E foi no meio desta aflição que ele fez o quê? Que ele aprendeu, não é verdade? Que ele aprendeu os estatutos, que ele aprendeu a palavra de Deus. Esse foi o primeiro texto que foi um dos textos que o pastor Kenneth trouxe aqui, e eu tinha separado para os irmãos. Olha o versículo 78. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa. Mas eu meditarei nos teus preceitos. Preceitos aqui, a palavra. Então olha só, aqui está nos ensinando, irmãos. Olha, está falando, os soberbos me trataram de uma maneira perversa, sem causa. E eu tenho certeza que alguns aqui também passam por isso na vida. Tem pessoas que às vezes tratam você de uma forma perversa, né? De uma forma, talvez, vamos dizer assim, não justa. Fizeram isto com o salmista, né? Mas o que ele fez aqui? Diz a palavra do Senhor que ele meditava na palavra do Senhor. Olha comigo o versículo 86. Todos os teus mandamentos são verdade. Com mentiras me persegue, ajuda-me. Quase que me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Ele está dizendo, as pessoas algumas pessoas quase me destruíram. Eu vejo aqui muito Paulo, não é verdade? Quando Paulo dizendo, nada me separa do amor de Deus. Paulo dizendo, nada me separa do amor de Deus, nada. Irmãos, e às vezes nós, por tantas coisas pequenas, a gente deixa de ler a Bíblia.
Na verdade, deixa de ler a Bíblia, deixa de ler um capítulo por dia, que a gente gastaria aí talvez 5 minutos. Eu falei para os irmãos que gasta 20 minutos para ler 176 versículos. Agora, nós temos capítulo ali que você gasta, se você ler o Salmo primeiro, irmão, você vai gastar 1 minuto ou 2 minutos. E você pode fazer um devocional no Salmo primeiro. Imagine bem uma pessoa falar bem assim: eu não tenho tempo de ler um salmo, irmãos. Como fica a nossa situação? Não é complicado? Quando nós olhamos aqui para este homem, o salmista aqui dizendo que ele sofria, mas ele não abria mão de ler. Isso, irmãos, é porque o que fazia este homem ler esta palavra? O que ele encontrou? Qual o segredo, né? O que ele achou na palavra? É isso que nós temos de pegar. O que ele achou nesta Bíblia? Parece não, ali era a fonte de sustentação dele. Ele encontrou na palavra de Deus. É isso que nós precisamos de encontrar. Não ler, meus irmãos, por um ritual. Não ler para poder assinalar, eu li a Bíblia. Não é isso, mas nós temos de encontrar na Bíblia alguma coisa que vai nos caracterizar, que sem ela nós não temos vida nesta terra. Assim como nós dependemos da água, água ainda você pode ficar algum tempo sem tomar, mas o ar você não consegue ficar muito tempo sem respirar. Quanto tempo você ficaria assim, sem o ar? 2 minutos? 2 minutos. Teria de ser assim a Bíblia. Teria de ser assim. Eu não posso ficar sem este ar, sem esta palavra. Isso, os irmãos e o apóstolo Paulo, quando fala bem assim, toda a escritura é divinamente inspirada. A palavra inspirada ali é de hálito de Deus. A palavra inspirada ali quer dizer o ar, o sopro de Deus. Então essa escritura aqui, meus irmãos, ela saiu da onde? Ela saiu da boca de Deus. Ela é a boca de Deus. A Bíblia é a boca de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é o verbo de Deus, né? Ela é o hálito de Deus. É o ar de Deus. É o pulmão de Deus. É a respiração de Deus. É esta palavra, irmãos. E nós precisamos de nos conectar de tal forma com esta Bíblia, que a gente cante, que a gente medite, que a gente pense nela, nas histórias dela. Elas precisam de nos encantar. Os heróis que a Bíblia traz, as histórias fascinantes que a Bíblia traz, precisam